Take. Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita honra, muito prazer, alegria, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Pintou aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. Entenda que esse canal aqui tem um propósito único, que é de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar o coração do homem. Achou que esse tipo de conteúdo é relevante? Então me ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Curte, comenta, compartilha e segue o canal. Sem mais delongas, chega de introdução, vamos direto ao conteúdo. Nós estamos aqui meditando e refletindo sobre o segundo livro de Reis, sim. E hoje a porção são 3 capítulos específicos, estamos caminhando para o final desse livro, capítulos 19, capítulo 20 e capítulo 21. Vamos lá juntos conferir. E na porção de hoje nós veremos um capítulo poderoso que nos ensina como devemos reagir quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Vem comigo. E no capítulo anterior, nós vimos o rei Ezequias sendo ameaçado pelo exército assírio. Sim, mas agora nesse capítulo 19, nós vemos o rei Ezequias respondendo da maneira certa. Como? Buscando ao Senhor em oração e pedindo conselho ao profeta Isaías. Ezequias não tentou negociar e nem agiu com desespero. Ele rasgou as suas vestes, entrou no templo e começou a clamar de todo o seu coração ao Senhor, ao Deus de Israel. E o Senhor o ouviu e também trouxe logo uma resposta. Isaías então traz uma palavra direta de Deus. Não temas as palavras que ouviste, rei Ezequias. E realmente o livramento veio sobre Judá. Por quê? Porque o anjo do Senhor foi enviado e destruiu 185 mil soldados assírios em uma única noite. O Senhor enviou um livramento instantâneo. E o rei Senaqueribe, humilhado, acabou voltando para sua casa. E posteriormente, ainda teve mais um juízo sobre o rei Senaqueribe, pois ele acabou sendo morto pelos seus próprios filhos. Essa história, queridos, nos ensina 2 lições muito poderosas. A primeira é que Deus ouve as orações sinceras de um coração quebrantado. Isso é inegável, o Senhor nos garante isso na sua palavra. E também tem um princípio de que a última palavra não é do inimigo, mas sempre será do Senhor. Mesmo quando estamos cercados de ameaças, quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ezequias, queridos, aqui nos inspira a não olhar para o tamanho do nosso problema, mas sim para o tamanho do nosso Deus. E para o próximo capítulo, veremos um dos momentos mais intensos da vida do rei Ezequias. Um encontro com a morte, uma oração sincera e uma resposta poderosa dos céus. E o capítulo 20 começa com uma notícia muito difícil. O profeta Isaías entrega ao rei Ezequias uma palavra de Deus dizendo que ele deveria colocar toda a sua casa em ordem, pois estava chegando o tempo da sua morte. Imagina você receber uma palavra dessa, queridos. Realmente um momento muito difícil, de confronto ali para o rei Ezequias. Mas a reação do rei foi imediata. Ele virou o seu rosto para a parede e orou com o coração quebrantado. Em sua oração, ele lembrou ao Senhor de que ele caminhou sempre debaixo de fidelidade e chorou amargamente, chorou profundamente diante da presença de Deus. E sabe o que é o mais impactante nessa história? É que antes mesmo de Isaías sair do palácio, depois de ter entregue essa palavra de Deus, Deus já havia respondido. Tanto que ele manda para que Isaías retorne diante da presença do rei e diga a Ezequias que o Senhor estaria acrescentando mais 15 anos de vida para o rei. Olha que coisa incrível e sobrenatural. E para a testificação dessa palavra, o Senhor dá um sinal. Ele faz a sombra do relógio de sol retroceder cerca de 10 graus. Realmente um milagre extraordinário, confirmando a sua promessa. E já indo para o final desse capítulo, aí nós vemos o rei Ezequias cometendo um erro, um grande equívoco, ao exibir todos os seus tesouros aos mensageiros da Babilônia. Sim, aqueles mensageiros que chegaram, parecendo que era de bom grado, trazendo presentes, saudações pela recuperação do rei Ezequias.
mas na verdade eles entraram ali como espias. E isso mais tarde teria sérias consequências para Judá, que seria levado cativo pelo povo babilônico. Um lembrete, queridos, de que até mesmo as pessoas mais piedosas precisam permanecer sempre vigilantes. E essa porção aí, já chegando à conclusão desse capítulo, nos mostra que a oração sincera pode mudar decretos e de que Deus é sensível sim às lágrimas daqueles que o buscam em verdade, aos seus filhos que se achegam diante da sua presença. Mas também esse capítulo nos alerta para nos mantermos sempre humildes, mesmo nos tempos de vitórias, assim como Ezequias tinha conquistado uma grande vitória. É muito importante nos mantermos sempre vigilantes. E para a última porção de hoje, nós iremos refletir sobre os reinados de Manassés e de Amon, dois reis que nos mostram como o afastamento da presença de Deus pode trazer consequências profundas para todo um povo. E o capítulo 21 nos aponta que Manassés começou a reinar com apenas 12 anos de idade e governou por longos 55 anos sobre a cidade de Jerusalém, ou seja, o reino de Judá. Mas, ao contrário do seu pai Ezequias, ele fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele acabou reconstruindo os altares idólatras que haviam sido todos derrubados anteriormente. Edificou altares a falsos deuses, dentro inclusive do próprio templo do Senhor. Olha que coisa grave. E ele chegou a praticar feitiçarias, adivinhações e inclusive sacrifícios humanos, chegando a coisa maligna de sacrificar um próprio filho seu. Sim, Manassés sacrificou um filho seu para outras divindades dentro de Jerusalém. Olha que coisa bizarra e absurda. E por causa de todas essas práticas, Deus envia uma palavra de juízo contra o reino de Manassés e contra toda a sua descendência, dizendo que viria um tempo em que Jerusalém seria varrida, assim como se limpa um prato. Isso daí aponta para um anúncio claro de destruição e também de um futuro exílio para Judá, para Jerusalém. E depois de Manassés, depois de sua morte, seu filho Amon assumiu o trono e seguiu os mesmos caminhos perversos de seu pai Manassés. Ele foi tão corrompido, queridos, que ele acabou sendo assassinado pelos seus próprios servos. Isso apenas 2 anos após ele ascender ao trono. Esse último capítulo de hoje, queridos, ele nos faz um alerta solene de que quando nos afastamos de Deus e seguimos caminhos de idolatria e de desobediência, o resultado sempre será a destruição, tanto pessoal quanto coletiva e também geracional. Mas também, esse capítulo também é um convite a uma reflexão. E eu vou encerrar esse vídeo deixando 2 perguntas para que você possa refletir hoje. Primeira pergunta é: qual o legado que nós temos deixado? E complementando essa pergunta é um legado de fidelidade ao Senhor ou de afastamento de sua presença? Então, queridos, fica essa reflexão no seu coração para que nós possamos nos arrepender dos maus caminhos e nos achegar cada vez mais diante da presença de Deus. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, porque você me acompanhou até o final desse vídeo, então é porque é sinal de que esse vídeo edificou você de alguma maneira. E se isso é uma verdade, eu te peço humildemente, você curta, comente, compartilha e segue o canal para não perder nenhum conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue a mais corações. Me ajude a evangelizar mais pessoas. Chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!